Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal J Literato. Hoje nós vamos falar aqui da fala do ministro Barroso do STF, que inclusive vai assumir a presidência do STF e também do CNJ, acho que em outubro. O ministro Barroso, em uma reunião de estudantes da UNE, né, acabou ali respondendo a algumas vaias que estava recebendo do público, dizendo o seguinte, entre outras coisas, mas aqui o principal: nós vencemos o bolsonarismo. Tá? Esta fala dele deu um banzé total, quer dizer, acho que isso foi ontem, ou acho que foi ontem mesmo. A mídia, quer dizer, o dia todo praticamente falou só sobre isso, né? A reação, né, ali de alguns bolsonaristas, até pedido de impeachment está sendo aí cogitado. Gente, quais são as implicações dessa fala do Barroso? Ele está certo? Ele está errado? Vamos aqui fazer uma análise curta, porém uma análise que eu espero ser precisa, tá, gente? Veja bem, eu observo duas coisas nesta fala do Barroso, tá? Quanto a estar certo ou errado. Veja, formalmente o Barroso errou, e na minha opinião ele errou feio, tá? Materialmente ele acertou. E eu vou explicar isso aqui, tá? De uma forma clara, para que vocês compreendam bem. Mas antes, gente, já ia me esquecendo, não posso me esquecer, né? Eu gostaria de pedir a vocês que estão acompanhando, que acompanham o nosso trabalho pelo YouTube, que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal J Literato. Aqui, a nossa proposta sempre tem uma transmissão de conhecimentos, de comentários, de análise de fatos políticos, históricos, filosóficos, literários, etc. Portanto, peço que vocês se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, indiquem para os seus amigos, acionem aquele sininho das notificações para que vocês fiquem sempre inteirados aqui de nossos conteúdos. Bom, protocolo feito, né? Vamos voltar aqui à temática. Gente, portanto eu disse, eu acho que essa fala do Barroso, ela formalmente é muito equivocada e materialmente ela é certa. Vamos explicar isso aqui. Veja bem, vamos começar pelo acerto. O Barroso, ele diz, nós vencemos o bolsonarismo, quer dizer, nós, ele está colocando aqui, quer dizer, aqueles componentes da democracia, quer dizer, a democracia venceu o bolsonarismo, ficou muito claro na fala dele. É claro que parte da extrema-direita, ou ela toda, vai dizer que ele estava falando aquilo com cunho pessoal, como eu venci o bolsonarismo. Quer dizer, isso não se sustenta, obviamente. Será que ele ia falar isso abertamente? Ora, isso, quer dizer, é uma questão de exegese, de hermenêutica, de interpretação, e essa extrema-direita, ela não é muito apegada a isso não, tá? Seja por incapacidade intelectual, seja por má fé. Mas voltemos, vamos falar do acerto material. Porque eu disse que materialmente ele está certo. Antes de explicar isso, é importante dizer o seguinte: os 49,1% que votaram no Bolsonaro, tá? Desses 49, uma pequena fatia são extremistas bolsonaristas, tá? São nazifascistas, são pessoas que pregavam mesmo, quer dizer, golpe de Estado, intervenção militar, né, na conjuntura governamental, supressão de direitos, etc. e tal, como nós muito bem sabemos. Não precisa ser nenhum tipo de expert, nenhum tipo de superdotado para compreender isso. Nós podemos ver aí claramente o que aconteceu em porta de quartel, nos próprios discursos dessa gente e tal. Quer dizer, então, agora, esse componente é uma minoria dentre aqueles que votaram no Bolsonaro. Nós não podemos dizer aqui que todo mundo que votou no Bolsonaro é um calhorda. O contrário, eu mesmo tenho pessoas da minha família, tenho amigos próximos que votaram no Bolsonaro por razões absolutamente diversas de razões extremistas. Quer dizer, seja porque não gosta do Lula, seja porque não gosta do PT, seja por medo de um pseudo-comunismo e etc e tal, vários outros fatores. Que não este fator desta minoria, que é o fator do bolsonarismo, como dizem, raiz, né? Aqueles que realmente querem a implementação do caos, né? Então nós temos que compreender isso aí. O Barroso, quando ele cita o bolsonarismo, e também, quer dizer, até a terminologia ismo, bolsonarismo, eu acho uma coisa errada.
né? Porque, veja, esse sufixoísmo ele tem que presumir pressupor uma organização intelectual, e não tem nada disso no bolsonarismo, né? Olha, eu mesmo falei bolsonarismo. Então o Barroso, quando ele se refere a esse bolsonarismo, ele obviamente se refere a esta fatia golpista, essa fatia desumana, essa fatia nazifascista, não é? Como disse, isso é uma questão de exegese, de interpretação. E não é uma interpretação difícil de se trabalhar. É óbvio que ele diz isso. Porque ainda que o Barroso fosse realmente um opositor ferrenho do Bolsonaro, ele não diria isso em público, gente. Ora, é uma coisa absoluta. Então veja, materialmente isso está certo. Que esta gente, que esta pequena parte do eleitorado de Bolsonaro atentou contra a democracia, isso também está às escâncaras, todo mundo vê isso, né? Quem pede AI-5 está atentando contra o quê? Contra a democracia, é óbvio, né? Quer dizer, isso é uma coisa, seria até uma coisa tautológica, né? É óbvio. Né? Então ele expressou isso corretamente, isso foi uma fala materialmente correta. Não é verdade? Agora, vamos passar aqui para o outro lado da moeda, que é o aspecto formal. O Barroso ele não pode falar isso. Formalmente ele não pode falar isso, porque ele é um magistrado. Né? E a máxima de que juiz e que magistrado só fala nos autos é uma máxima que deve ser universalizada. O juiz ele não tem que se imiscuir em condões sociais, etc e tal. Né? Aí você vai me dizer, pô, mas você está tolhendo o direito só porque ele é juiz não pode falar? Sim, há limitações. É claro que há limitações. Um juiz ele não tem uma vida normal. Um juiz ele não tem uma rotina que é empregada a todas as pessoas, entre aspas, comum. Claro que não. Eu trabalho no meio judiciário, no meio jurídico e judiciário há quase 15 anos. E isso a gente percebe na prática. Eu tenho amigos juízes. Né, colegas de turma de faculdade que se tornaram juízes, né, e nós sabemos isso. O juiz ele não tem uma vida social comum, né, ele não pode ir em qualquer lugar, ele não pode fazer muitas amizades, são limitações do ofício. Tá? Antes que digam, olha, você está pregando que para juiz não existe liberdade de expressão, né, antes que digam isso, sim, eu estou dizendo, a liberdade de expressão de um juiz ela é mais limitada do que aquela de todos. É mais limitada. Né? Isso é uma emanência do próprio ofício da magistratura. Então, quando ele faz uma declaração desta, ainda que seja uma declaração materialmente correta, formalmente é uma declaração inapropriada. Ele não pode fazer isso. Quer dizer, um juiz não pode fazer isso. E ainda mais, veja, o Barroso, ele vai... E veja bem, eu gosto muito do Barroso. Eu acho o Barroso um excelente ministro, né? Um sujeito muito inteligente, muito articulado, juridicamente brilhante, né? Os seus conceitos jurídicos, as suas interpretações, né? As suas peças, quer dizer, ele é brilhante, né? Ele é formidável, mas cometeu um erro formal inconcebível. Né? Nenhum magistrado pode sair por aí falando que bem entende, ainda mais com esses componentes políticos. Tá? Então o erro formal do Barroso se residiu aí. Porque isso pode sim comprometer, veja bem, princípios muito sensíveis da magistratura, sabe? Inclusive a própria imparcialidade. Isso pode dar a entender que ele está... Por quê? Nem todos vão conseguir compreender o que ele disse ali, seja por má fé ou seja por incapacidade. Então vai ficar pairando isto, né, como se ele fosse um opositor de Bolsonaro e tal. Não é. Claro que não é. Nós sabemos que não é algo específico contra o Bolsonaro. Não. O que ele disse foi uma tragédia que ocorreu no Brasil, onde uma pequena parte do eleitorado do Bolsonaro é uma parte extremista, uma parte nazifascista sim, e isso está demonstrado, isso está comprovado, tem gente presa, etc e tal. Mas ele, pela função que exerce, ele não pode se manifestar dessa forma. Quer dizer, ele assumirá, como eu disse, a cadeira presidencial do Supremo. Ele assumirá a presidência do CNJ, que é um órgão correcional. Quer dizer, ele tem muitas limitações, sim, em sua liberdade de expressão. Isso tem que ser dito. E isso também é democrático. Antes que dizem também, tá quebrando, indo contra a democracia. Não, isso também é democrático. As limitações de um magistrado quanto à sua liberdade de expressão é um condão democrático também. Ele não pode sair falando tudo por aí. Juiz fala nos autos, gente. Fala nos autos, fala no processo.
Agora, a repercussão que teve, é claro que era esperada. Nós sabemos que esta extrema-direita nazifascista, eles adoram o caos, né? E eu disse, muitos por incapacidade intelectual e muitos por má fé, ou por ambas, tá? Ou por ambas. Quer dizer, então já teve aí a cogitação, não sei se chegaram a formalizar o pedido de impeachment do Barroso por parte do Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, mais votado, hein? Mais votado, que é um bobalhão, é um menininho bobo, né? Que tem sido frequentemente submetido a humilhações lá no Congresso, coisa patética. Também pela Bia Kicis, lá do Distrito Federal, e tem mais um, Jordi, alguma coisa que eu nem sei quem é. Então, quer dizer, estão usando isso para pedir o impeachment do Barroso, que tecnicamente não vai acontecer porque não tem nada a ver. Quer dizer, eles vão querer usar que o Barroso está fazendo uma atividade político-partidária. Não. Quer dizer, o fato ali foi muito claro. O Barroso ele respondeu, né, obviamente, né, impelido por forte emoção, a vaias e apupos que estavam recebendo da plateia. Quer dizer, para configurar-se uma manifestação político-partidária em essência, é claro, tinha que ser comprovado uma organização gerida pelo Barroso, que levaria. Então, claro, que tecnicamente isso aí não vai dar em nada. Né? Agora, a extrema-direita, nessas pessoas que eu disse, é claro que vão aproveitar disso para fazer o caos, que é o que eles gostam, obviamente. Né? Sobre suspeição, quer dizer, tornar o Barroso suspeito nos processos no Supremo em que o Bolsonaro for ali parte, for réu. Também não vejo caso de suspeição. Primeiro que o próprio Código de Processo Penal, ele desconsidera a suspeição quando a provocação é daquele que está reclamando a suspeição. Veja, o Bolsonaro em todo o seu quadrinho presidencial, uma das coisas que ele adorava fazer era atacar o Supremo. Então ele elegia, né? Ataca o Moraes, ataca o Lewandowski, e dentre eles estava o Barroso. Então, quer dizer, você vê muitas ofensas gratuitas do Bolsonaro contra o Barroso em todo o seu mandato presidencial. Então é claro que isso também era pensado. Eu fiz um vídeo há muito tempo dizendo que o Bolsonaro ele trabalhava com esses ataques às instituições democráticas, né? Além de, porque isso está na sua essência, uma essência totalitária, burra, mas totalitária, ele também já previa o que ia acontecer depois. Então ele tinha, obviamente, o intuito de desgastar todo o poder judiciário, de desgastar as instituições para depois falar, ó, tá vendo? Estão me perseguindo. Então veja que o Bolsonaro já tinha esta implicância por ele causada contra o Barroso, e isso de per si, pelo Código de Processo Penal, já afasta eventual suspeição. É aquele negócio, né? Eu estou sendo processado, tem um juiz aí que eu não gosto muito, eu vou lá provocar ele, eu vou lá xingar ele, porque daí ele vai ficar nervoso, aí ele vai ter que ser suspeito no processo. Isso não existe, tá, gente? Bom, gente, essa foi aqui as considerações desse vídeo. Fazendo apenas uma brevíssima recapitulação, o Barroso formalmente foi equivocado, o magistrado não tem que sair falando esse tipo de coisa, né? E materialmente ele está correto, ele está super correto. Eu entendi muito bem o que ele disse, todo mundo entendeu, não é? Só se tiver um déficit intelectual muito grande para não compreender, né, gente? Mas essas foram as ponderações. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários as suas respectivas opiniões, o que vocês acharam disso, né? Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar e de ativar o sininho. E até uma próxima. Valeu, gente!